Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema envolvendo força centrípeta. A questão que nós vamos fazer é uma questão da Universidade Federal do Ceará e ela encontra-se no livro Os Fundamentos da Física, volume 1, do professor Ramalho. Vamos a ela. A questão é essa aqui, ó. Ela fala que uma partícula P de massa m descreve um movimento circular de raio R centrado no ponto O, sob a ação de duas forças, F1 e F2, conforme a figura. Então, como vocês podem ver aqui na figura, eu tenho aqui a partícula de massa m. Essa partícula ela está descrevendo uma trajetória circular de raio R e nela estão sendo aplicadas as forças F1 e F2, que formam aqui com a minha direção central um ângulo alfa. Das equações de movimento apresentadas nas alternativas a seguir, assinale a correta para o sistema. Então, eu tenho aqui algumas equações de movimento e eu quero saber qual que está correta. Considerem aqui nas equações AT como aceleração tangente e VP sendo a velocidade tangencial da partícula. Para resolver esse tipo de problema, a gente vai ter que analisar bem essa figura e analisar identificando aqui as componentes tangente e a componente também da força centrípeta. Para isso, primeiro eu vou identificar aqui dois eixos, que é onde a gente vai trabalhar. O eixo aqui tangente à trajetória e esse outro aqui na minha direção central. Eu estou chamando esse eixo aqui tangente de Y e esse outro de X. Agora que eu já separei aqui as minhas duas direções importantes para o meu problema, eu vou decompor aquela força F2, eu vou ter aqui uma componente F2Y nessa direção tangente e eu vou ter aqui essa outra componente. A gente já viu que a gente pode sempre pegar um vetor e reescrever ele em termos de suas componentes. Eu já tenho aqui as componentes das forças, então agora já dá para ver quais forças contribuem para o cálculo da força centrípeta e quais contribuem para o cálculo aqui da força resultante tangente. Eu vou começar aqui analisando as forças que contribuem para o cálculo da força resultante centrípeta. Eu vou adotar primeiro um sentido como positivo. Eu gosto sempre de adotar como positivo o sentido que aponta para o centro da trajetória e como negativo o sentido contrário. Analisando agora as forças aqui na direção central, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter essa minha força F1 contribuindo de forma positiva e essa F2x de forma negativa para o cálculo de uma força resultante centrípeta, que eu já estou escrevendo aqui como m vezes a aceleração centrípeta. A gente sabe que essa força F2x, ela é uma componente da F2 e a gente calcula ela usando aqui as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Eu já dei uma dica para vocês em outros vídeos que quando a gente quer uma componente de um vetor, se eu quero aquela componente que está colada com um ângulo, eu uso o cosseno. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a F2x igual a F2 vezes o cosseno de alfa. Essa minha aceleração centrípeta, a gente sabe que pode reescrever ela em termos da velocidade da partícula. Então, eu vou colocar ela aqui como Vp ao quadrado dividido por R. Essa velocidade da partícula é a velocidade na direção tangente. Eu não desenhei ela aqui, mas a gente sabe que ela vai ter essa velocidade para poder descrever essa trajetória circular. Então, essa é a minha equação de movimento na direção central. Já na direção tangente, eu tenho apenas essa componente e ela vai ser a minha força resultante, já que eu não tenho nenhuma outra para somar. Ela vai ter que ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração, só que nesse caso uma aceleração tangente. Eu posso agora reescrever esse meu F2y como F2 vezes o seno de alfa. Por quê? Porque eu não estou calculando a componente que está colada com um ângulo. Eu estou calculando essa outra componente aqui. Por mais que não pareça, mas essa componente aqui, ela faz parte aqui desse meu triângulo retângulo. Eu poderia muito bem redesenhar ela ali, ó. A gente sabe que a gente pode mover um vetor no espaço desde que a gente preserve as características dele. Então, desenhar ele aqui ou aqui não faz diferença. Eu vou até voltar com ele lá e mover novamente, ó. Notem, estou preservando a direção, o sentido e também a intensidade do vetor. Então, eu posso fazer isso aqui sem problema.
Bem, então, como vocês viram, essas são as duas equações de movimento que eu posso obter analisando a direção central e a direção tangente. Se a gente olhar para cá nas equações de movimento, vocês vão ver que na alternativa A eu tenho F2 cosseno alfa vezes m aceleração tangente. Essa expressão aqui, ela não é igual a essa. Por quê? Porque aqui usa o cosseno e a gente viu que nesse caso o F2 ele multiplica o seno e não o cosseno. Então essa alternativa não está correta. Eu também não posso somar o F1 com o F2, porque o F1 ele está numa direção e o F2 está na outra. Ó. Eu não posso fazer operações com esses vetores aí. Eu preciso fazer operações com a componente do F2 e não com o F2. Já a alternativa C, como vocês podem ver aí, ela é exatamente essa equação de movimento que a gente obteve analisando a direção central. Então, a minha alternativa correta é a alternativa C. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, dê um joinha e se inscreva no canal para incentivar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.